Paz e Cristo para todos, sejam bem-vindos à videoaula da lição 7 na classe dos jovens com o título Santidade de Dentro para Fora. Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em Campinas, São Paulo, e é um prazer e uma honra recebê-los aqui para juntos prepararmos a próxima aula da Escola Dominical. Atuo com jovens e adolescentes há mais de 20 anos na igreja, liderando também, e semanalmente temos aqui esse encontro marcado, pastores, professores, coordenadores, superintendentes, para juntos prepararmos a próxima lição. Por isso, se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Fale se a gente está te ajudando. E ao longo da aula a gente vai fazendo algumas perguntas, interaja com o canal para mostrar ao YouTube que este canal é relevante para que mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Afinal de contas, quanto mais o canal cresce, ele alcança mais pessoas. Estamos caminhando rumo aos 30 mil inscritos e eu conto com você por aqui, tá bom? Estamos lançando este livro, O Propósito é Maior que a Sua Dor. Você me ajuda na criação de conteúdo e também este ano eu completo bodas de prata, 25 anos de casamento com minha esposa e planejamos uma viagem. Ao adquirir este livro, você nos ajuda nessa viagem. O propósito é maior que a sua dor. A dor não é o propósito, mas tem propósito e o nosso foco deve estar no propósito e não na dor. Ela faz parte da vida, mas não é a vida. Por isso, aí no primeiro link você já pode adquirir este livro que tem abençoado vidas. E claro, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, você nos ajuda também. Por isso, pegue Bíblia, revista, papel, caneta e vamos juntos preparar mais esta aula linda da escola dominical. Santidade de dentro para fora. O texto principal está em Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Deus deseja uma santidade autêntica que vem de dentro para fora, que vem de dentro para fora. É sobre isso que nós vamos falar. Lembrando que no final desta aula você não pode perder, eu vou colocar aqui um vídeo convite para você encaminhar aí para os seus alunos da escola dominical. Então fica por aí. Logo teremos aqui um treinamento para professores da escola dominical. Transforme suas aulas, um treinamento dinâmico, muito legal, muito prático, para você colocar em prática. Afinal de contas, não faz sentido ser treinado por algo que você não vai colocar em prática. Você vai transformar as suas aulas. 2023 só está começando, tem muita coisa abençoada por aqui. Bom, vamos lá. Na lição deste domingo, vamos conhecer a respeito dos fariseus e escribas e suas atribuições para a sociedade judaica na época. Os escribas e fariseus são por diversas vezes confrontados por Jesus por serem hipócritas. Tá? Então, o que é uma pessoa hipócrita? Aquela que fala o que não pratica, tá bom? Mas não sou adepto daquela frase que diz, pregue com a vida desnecessária, use palavras. Nada a ver. As nossas palavras, elas precisam andar em associação com a nossa prática. Ok? A vida cristã e a vida como um todo é aquilo que falamos e aquilo que fazemos. Então, nós não temos que parar de falar e só praticar. Até porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, a gente tem que praticar o que falamos e falar aquilo que nós praticamos. Muito bem, ó. Veremos que Jesus advertiu os escribas e fariseus, e a nós também, que a santidade deve vir de dentro para fora e não o contrário, tá bom? É por isso que lá em Romanos 12, está falando de metanoia lá, e ser transformado na renovação da vossa mente, do vosso entendimento. É metanoia. É mudança que vem de dentro para fora. Se vem de dentro para fora, nós não podemos exigir santidade de ninguém. Nós podemos gerar um ambiente onde a pessoa seja levada a viver em santidade. Eu tenho perguntado para muitos professores e líderes de jovens, vocês pregam para os seus jovens? Na maioria das vezes os líderes estão apenas dizendo para o jovem o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Mas Paulo escreve aos Gálatas e diz, filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, você que lidera jovens, e fala para mim aqui nos comentários, você lidera os jovens da sua igreja? Você prega para eles? Você tem ensinado exaustivamente para eles sobre fruto do Espírito? Porque santidade, anote aí, santidade tem muito mais a ver com enchimento do que esvaziamento. O que se esvazia, o que sai é resultado do que entra. Se nada entrar,
nada vai sair. Porque o nosso corpo tem que ser ocupado por alguma coisa. Seja água limpa ou água suja. O que tira a água suja do pecado é a água limpa que entra. Nossa missão enquanto líderes é ajudá-los a colocar água limpa para dentro, encher-se do Espírito constantemente. Se a sua liderança está focada só em falar da água suja, em falar do pecado, em confrontar o pecado, em atacar o pecado, você não está ajudando os seus jovens a viverem em santidade, porque a santidade é gerada de dentro para fora. Ou seja, ela começa aonde a gente não vê. Que isso, irmão, pelo amor de Deus. Ela começa aonde a gente não vê. Ou seja, quando a gente vê um sinal de santidade na vida de quem nós lideramos, aquele sinal que estamos vendo, ele representa algo muito maior e poderoso que já aconteceu e está acontecendo no interior da pessoa. Então, o nosso foco em vida de santidade na vida dos jovens não está naquilo que estamos vendo, mas no que nós não estamos vendo. E por isso, nós temos que entender que o tempo de cada um é diferente. É por isso que Jesus, em momento algum, manda Pedro embora, manda Judas embora, manda Tomé embora, manda os filhos de Zebedeu embora. Não, ele continua ali, porque Jesus sabia que algo estava acontecendo no interior dos seus discípulos, e não de todos, mas nem por isso ele jogou Judas fora. Nós precisamos entender isso. Santidade é um processo que começa de dentro para fora. Então, se você não está vendo santidade nos seus alunos, em quem você lidera, nem por isso você deve isolá-los, excluí-los, jogá-los fora. Você deve continuar ajudando eles a colocar água limpa para dentro. Uma hora, essa água limpa lá dentro vai tomar tanto espaço, mas tanto espaço na vida deles e na nossa, que vai começar a aparecer visivelmente os efeitos da santidade na vida de quem você lidera e dos seus alunos. Gente, que lição extraordinária, tá? Ah, você prega para os jovens que você lidera? Vou te dar aqui uma chave. Eu tô cheio de distribuir chave ultimamente. Usa as revistas da escola dominical, gente. Meu Deus do céu, tá tudo ali. Usa os tópicos, aplicação. Vamos lá. Bom, a hipocrisia dos fariseus e escribas. Espera um pouquinho que a gente pulou aqui um negócio. Aqui. Tá? A hipocrisia dos fariseus e escribas é aqui o nosso primeiro tópico. Joséfo defendia que o judaísmo, nos tempos de Jesus, estava subdividido em 3 escolas principais. Saduceus, que desfrutavam do apoio da elite, os fariseus, que tinham apoio popular, e os essênios, partido sacerdotal, que buscou afastamento do templo e do restante do sacerdócio. Tá? Uma das características aí dos fariseus, né, era a manutenção do seu status político e garantir direitos religiosos, certo? E a proximidade com os escribas, que eram os responsáveis pelas ideologias dos fariseus, né? Então, os fariseus interpretavam a lei, os escribas escreviam essas interpretações. Eles acreditavam ser os verdadeiros mestres e eram reconhecidos com autoridade como a autoridade de de Moisés. Jesus não nega a capacidade intelectual deles, inclusive afirma que como mestres tinham seu devido valor. Tá? A grande questão era que eles não praticavam aquilo que eles diziam. Eles colocavam pesados fardos sobre os ombros do povo com base em suas próprias interpretações da lei. Tá? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Cabe ao líder de jovens disciplinar um jovem que cometeu um deslize e cai em pecado? É o líder que disciplina? É o líder que põe para fora? Como que você trata isso aí na sua igreja? Fala para mim aqui nos comentários. Quando você vê um jovem que deu mancada, um jovem confessa para você, ou você descobre, o que você faz? Você vai lá e dá na orelha dele, manda ele para fora, ou você senta com ele, ora com ele, intercede por ele, vai falar com o pastor. Eu só estou te fazendo pensar. Os fariseus eram o seguinte, não, eles tinham uma interpretação única e colocavam um jugo sobre as pessoas. Estou falando isso porque o líder de jovens, ele é um elo entre o seu pastor e os jovens. Ele é um elo. Então, ele precisa evitar atrito dos jovens com o pastor e do pastor com os jovens. Ele precisa ser um filtro daquilo que o jovem anseia para chegar no pastor e do que o pastor manda para chegar no jovem. Se o líder não se comportar como um filtro, ele vai criar atrito entre o pastor e os jovens do pastor, vira uma bagunça. Então, você está aí para ser esse elo de ligação com o seu pastor. Inclusive, eu vou gravar um vídeo, vou postar no TikTok, no Instagram, pedindo para os pastores, pelo amor de Deus, não decidir nada dos departamentos sem falar com as lideranças. Mas fica para outra hora.
Ó, Jesus repreende a falsa devoção dos fariseus. Ele fez uma crítica ao comportamento hipócrita de escribas e fariseus quanto à purificação, às regras, né, que colocava ali uma grande ou uma falsa santificação à mesa. Eles estavam muito preocupados com aquilo que eles viam diante dos olhos. As regras de purificação serviam como pretexto para impedir as pessoas tidas como impuras por eles de compartilhar da mesma mesa. Então, é por isso que Jesus, se Jesus estivesse aqui hoje, ele tomaria uma sapatada de muitos crentes. Por quê? Porque Jesus ele ia na contramão do que nós vemos muitas vezes como santidade. Para nós, santidade muitas vezes é não ir a tal lugar, não conversar com certas pessoas. Jesus ia a estes lugares, conversava com as tais pessoas, porque ele era a esperança. Então, assim, o evangelho é a esperança para o perdido. Se a gente não conversa com o perdido, se a gente não se aproxima do perdido, como é que o perdido vai ter esperança? Entendeu? Então, nós podemos concluir que a santidade que Deus requer de nós é a verdadeira, é aquela que vem de um coração puro, quebrantado diante do Senhor, tá? Então, eles demonstravam uma santidade na prática, mas o seu coração estava cheio de hipocrisia. Eles se preocupavam muito com o que os outros iam dizer, e nós devemos nos preocupar com o que os outros vão dizer. Mateus 5,16, assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Então nós devemos nos preocupar, sim, mas nós não devemos usar esta preocupação para não fazer algo diante das pessoas por causa do que elas vão dizer de nós. Santidade não é preocupação sobre o que as pessoas vão dizer de nós em primeiro lugar. Santidade é preocupação sobre o que Deus vai dizer de nós, se aquilo agrada a Deus ou não. Logo, independe do lugar que eu estou e me comporto. Quando santidade para mim é preocupação sobre o que as pessoas vão dizer, então no secreto eu ajo de qualquer maneira, eu não me preocupo, porque não tem ninguém vendo. Quando eu entendo que santificação é muito mais sobre agradar a Deus do que agradar pessoas, e Deus é espírito, então em todo e qualquer ambiente eu vivo em santificação. Minha filha está lavando o banheiro usando cândido, ela vai me matar aqui dentro, misericórdia. Olha só, certo? Então, anotou aí? Então, o problema aqui deles era a hipocrisia. A tecnologia tem hora que, olha, eu vou te contar. Muito bem. Tópico 2. A exterioridade da santidade e a prática da injustiça. Os escribas e fariseus faziam acusações injustas a Jesus e aos seus discípulos, tá? Então veja, Jesus estava na região lá de Genezaré pregando as boas novas, curando enfermos, quando alguns escribas e fariseus vindos de Jerusalém perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. O que os incomodava não era a falta de higiene, mas sim a questão cerimonial. Tá? Cerimonial. Eles estavam preocupados em seguir algo que nem tinha sido colocado por Deus, tá? Porque as tradições cerimoniais não estavam na palavra, não estão na palavra. Tá? Então, hoje nós temos que tomar muito cuidado. Quem lidera jovens, prega para jovens, pastoreia jovens. Tem muita coisa que é uma imposição baseada na palavra, mas é uma imposição da igreja. Ok? Então, muitos líderes, eles perdem os jovens porque eles não sentam para conversar. Eu vou polemizar aqui nessa aula aqui, tá? Então, por exemplo, barba é pecado? Biblicamente falando? Não, gente. Não é pecado. Barba não é pecado. Tem igrejas que pode usar, tem igrejas que não pode usar. Beleza? Então é uma questão de identidade. Então não é melhor sentar com o jovem e conversar com ele? Falar, pessoal, a nossa igreja é assim. Na nossa igreja nós entendemos que, principalmente obreiros, não é bom. Então, jovem, você quer ser um obreiro na casa do Senhor, mas às vezes não precisa nem falar. Eu lembro que quando eu era jovem, eu olhava para o obreiro e queria ser igual a ele. Então, o jovem que quer ser obreiro, ele já sabe. Ó, se for para assumir um cargo na igreja, alguma coisa, tem barbinha feita. Ó, pronto. Ah, mas é aquele jovem que não quer nada, ele só quer cantar nos jovens. Então, e aí? Ah, mas se eu deixar, então todo mundo vai usar. Essa que é a questão. Não é questão de deixar ou não. Entendeu? Santidade, ela está muito acima das regras que nós colocamos, mesmo sendo elas baseadas na Bíblia. Então não é questão de deixar ou não. Aliás,
nós temos essa ideia que nós deixamos o homem fazer alguma coisa ou não. Gente, só o Espírito Santo convence o homem do pecado, né? Agora, mas isso aqui na minha igreja não pode. Então senta com o jovem, conversa com ele. Fala, meu amigo, eu vou ser sincero com você, vamos lá. Não é pecado. Você falou isso, você já ganhou ele. Porque quando você diz para o jovem que algo é pecado e não está na Bíblia, e você usa texto isolado, você perdeu ele. Você perdeu. Por quê? Porque você não está sendo verdadeiro. Mas quando você olha para ele e fala assim, ó, você tem razão. Não é pecado, não. Você tem razão. Você quebra ele. Porque ele não vai precisar argumentar com você. Mas, na nossa igreja, na nossa denominação, nós temos um direcionamento. E esse direcionamento é que não use barba. É que o jovem, pronto, você conversa, você ganha o jovem. Você ganha ele, entendeu? Você ganha ele. O problema é achar que era como os fariseus, os escribas achavam, que, porque usa barba, então não é crente, está condenado. Esse é o problema, entendeu? Hoje parece que usar barba, ter tatuagem é o único pecado que existe no mundo. Só que a Bíblia fala sobre língua mentirosa, fala sobre engano, fala sobre fofoca, fala sobre um monte de pecados, né, que estão na língua. Não estão no rosto, estão na língua, né? Então, é difícil de perceber, mas estão na língua, estão no coração. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio e Jesus teve esse equilíbrio, né? Então, Jesus teve esse equilíbrio, tá? Jesus demonstrou que os acusadores, na verdade, eles eram os transgressores. Eles acusavam Jesus e os discípulos de comer sem lavar as mãos. No entanto, Jesus os repeliu e mostrou que eles estavam equivocados e o quanto eles eram hipócritas. Tá? Então havia uma hipocrisia ali. O grande problema deles aqui é que eles estavam muito ligados a tradições, a liturgias. Para funcionar tem que ser desse jeito. E Jesus chega e fala, não. Tá? Lembra de Lucas capítulo 7? Jesus está na casa do fariseu e ele não valoriza a presença de Jesus. Mas a mulher chega e valoriza, né? Então, isso mostra que tem gente perdendo a oportunidade de cultuar porque está preso a uma liturgia. Se não for assim, não é assim que funciona, tá? Então o profeta Isaías já tinha alertado a respeito da falsa santidade em nome da religião. Jesus exorta os escribas e fariseus, demonstrando que eram eles que estavam burlando a lei de Moisés por ganância. O mestre chama os fariseus e escribas de hipócritas e afirma a atitude errada deles, citando Isaías 29:13, né? O profeta Isaías já havia dito por diversas vezes e reprovado a exterioridade da santidade do seu povo. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Tá? Da mesma maneira, muitas pessoas naquela época e hoje são apenas cristãos nominais. Ok? São santos na boca, mas impuros no coração. Santos para atingir o outro, mas impuros na sua própria vida devocional. São cristãos nominais, ok? Então, mas Deus não quer só o coração é centro de tudo. Então, quando Deus domina o coração, ele domina o homem como um todo, mas se ele não dominar o coração, não domina nada, certo? Então, assim, exigir que alguém aumente o comprimento da saia é fácil, mas tirar a mentira da língua, só o Espírito tira. Exigir que alguém tire a barba é fácil, mas mudar a mentalidade é só pela palavra. Então, estou aqui ministrando esta aula para professores, líderes, pastores de jovens. Nós precisamos aproveitar esta lição para nos aprofundarmos no tema santidade. E entender que o jovem que Deus coloca na nossa mão é para nós o pastorearmos. É para que este jovem viva em santidade. E nós precisamos entrar nesta jornada com este jovem e não nos colocarmos a par disso, como se nós já tivéssemos atingido um grau de santidade que é inatingível para o jovem. Não, pelo amor de Deus, nós temos que ajudar. Nós não podemos fazer como escribas e fariseus, que eles impediam as pessoas de viverem em santidade, porque eles criavam um sistema que era difícil e eles mesmos não praticavam. Então, quando o assunto é santidade, tem que sentar todo mundo na mesa.
Todo mundo na mesa. E nós temos que entender que santidade primeiro começa dentro. Ela começa dentro e manifesta fora. E cada um tem o seu tempo. Tá? Então a santidade autêntica, ela vem de fora e ela se reflete em ações e em palavras. Cegueira espiritual, terceiro tópico. Se você não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe seu comentário que é importante para nós. A cegueira espiritual dos escribas e fariseus. Jesus não se intimidou diante dos fariseus e dos escribas, mas os exortou, chamando-os de cegos condutores de cegos. Fariseus e escribas se apegavam tanto a questões secundárias e relevantes que se privavam da observância da lei divina. Na verdade, o que os incomodava era a popularidade, o reconhecimento e o respeito que Jesus e seus discípulos vinham conquistando diante da população. Eu vou falar um negócio aqui, não sei se eu estou meio polêmico hoje, não sei o que está acontecendo, mas eu vou falar. Os líderes religiosos, com suas tradições, discursos monótonos repetitivos, já não chamavam mais a atenção do povo. E aí Pedro pede então que Jesus os ensine, né? E Pedro pediu ali que Jesus os ensinasse. E termina aqui dizendo que Jesus explica aos discípulos que o que contamina o ser humano não é o que entra pela boca, mas o que procede do coração. É do interior do ser humano que provém maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Ok? O mestre critica duramente o ritualismo hipócrita e a falsa santidade dos fariseus e escribas. Ó, eu vou concluir essa aula aqui falando de um menino que está pregando para o Brasil e para o mundo aí. Lotando auditórios, teatros, arenas, estádios. O nome dele é David Leonardo. Já falou umas bobagens? Falou. Mas a maioria das pessoas que eu vejo criticando David Leonardo está criticando David Leonardo. Por quê? Ah, ele só prega amor. Ah, ele só prega amor. Nós vemos um tempo em que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque o ambiente da internet ele está se transformando em um ambiente real. Como assim? Na internet, para viralizar, tem que lacrar. Você tem que criar algum tipo de treta, de contenda na internet, aí você viraliza. Na igreja também. Então tem muita gente que ele quer lacrar na pregação. Então ele quer um pregador que, mas não porque ele quer viver em santidade, principalmente para jovens. Estou falando aqui para pastores e para líderes, né? Fala a verdade, você nunca chamou um pregador e falou assim para ele assim, ó, desce a marreta no jovem, pode bater. Olha só. Então quando aparece alguém que prega uma pregação que não tem a chinelada, ah, isso aí é heresia. Isso aí não é o verdadeiro evangelho. O que é o verdadeiro evangelho? É apresentar o Salvador ao pecador. É pegar o perdido pela mão e falar assim, vem aqui que você vai se achar em Cristo. Isso é pregação do evangelho. Isso é pregai o evangelho e ensinai. Né? Você limpa o peixe depois que você ganha o peixe. Outra coisa, o David Leonardo não é unanimidade. Ele não é um pregador perfeito e não é o único. O mesmo Deus que usa o David Leonardo, ele usa o pastor Eliseu Rodrigues, pronto. Ah, falou uma bobagem, está com certa bobagem, mas ele está em evidência. Então falar dele coloca muita gente em evidência. Você está defendendo ele? Estou, é um irmão em Cristo. Você está falando que ele é 100%? Claro que não, mas quem é? O que acontece é que ele está em evidência. E porque ele está em evidência, muita gente de forma hipócrita fala dele só para ficar em evidência, porque ele está em evidência. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Então, que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos livre disso e que a gente aprenda que santidade é de dentro para fora. Por isso, você, professor, você, pastor, não ache que você vai ajudar o seu jovem a viver em santidade, primeiro, proibindo que ele faça alguma coisa. Você pode ajudá-lo, ele pode fazer isso, aceitar isso por um tempo, depois volta. Santidade é gerada pela palavra, é água limpa que entra para que a água suja saia. Santidade é fruto de discipulado, não é um culto, não é uma aula, nem mesmo um trimestre. Eu sou sincero em dizer, se eu fosse líder de jovens na minha igreja hoje, eu pegaria essa revista e dividiria ela no ano, fazer um trabalho forte sobre santidade. Se eu fosse pastor de uma igreja, eu usaria essa revista e ficaria um ano pregando sobre santidade. As pessoas precisam entender. Santidade é de dentro para fora. Anota aí. Primeiro, santidade é de dentro para fora.
Segundo, santidade é gerada única e exclusivamente pelo Espírito por meio da palavra. Não tem regra humana, não tem nada que é possível de santificar o homem. Terceiro, santidade é uma jornada. Se a pessoa não está conseguindo ser santa agora, nós devemos continuar insistindo e a ajudando, porque a igreja é a única instituição que pode conduzir a pessoa ao caminho de santificação. Logo, ela não pode colocar para fora alguém que não consegue ser tão santo quanto alguns acham que são. Né? Então, se for para ser assim, é melhor ir para onde? Não tem nenhum outro lugar onde a palavra é pregada e o Espírito Santo age para que a pessoa viva em santificação. Entendeu? É isso aí. Forte abraço. Que Deus abençoe vocês. Assista, curta, compartilhe. Inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês.